Oi, gente! Hoje a técnica que eu trago para vocês é lindíssima de fazer. É brincadeira de criança, tá? A gente vai fazer aquelas bolas de gelatina, bolha de gelatina para utilizar em bolos de fundo do mar, aquela pin-up, aquela moça que fica na frente do bolo, que faz uma bolha de chiclete, você pode fazer com essa técnica. Fundo do mar, deixa eu ver o que mais. Várias, essas bonequinhas LOL que estão super na moda. Então, é uma infinidade de modelos que você pode utilizar essa técnica, tá? A gente vai fazer com gelatina. A receita dela é, para cada quantidade de gelatina que eu vou utilizar 2,5 vezes a quantidade de água, tá? Então, aqui eu estou utilizando 24 gramas de gelatina para 60 gramas de água, né? Então, eu vou hidratar essa gelatina na água, deixar ela absorver essa água, isso pode levar um tempinho, uns 5 minutinhos, e depois a gente vai levar ao micro-ondas para derreter, né, ela. Então, eu vou colocando aqui aos poucos, vou deixar ela hidratar, enquanto a gente faz os balãozinhos aqui, tá? Ó, de preferência, a gente utiliza os balãozinhos pequenos, né, de acordo com o tamanho da bola que você queira fazer. Pode fazer uma bola no tamanho maior, se for aquela bola de chiclete, né, então a gente faz a bola no tamanho maior. Essas aqui a gente vai utilizar para demonstração, então a gente vai fazer elas no tamanho menor, tá? A gente encheu elas aqui só até o tamanho que a gente queria, tá? E aí eu vou acoplar ela para ela ficar em pezinho assim, num palito de churrasco cortado ao meio, a gente só cortou aqui, né? E aí eu vou colocar aqui, fixar ela no palito, vou dar uma giradinha aqui só para ela segurar e vou prender com a fita durex só para ela não ter perigo de soltar no tempo que ela vai ter que ficar descansando ali. Ó, então a gente gira aqui e prende, fixa o balão aqui no palito, tá? Então, eu já fiz isso com essas quantidades aqui. Estou fazendo com o restante aqui só para vocês verem como é o processo. Coloquei o palitinho aqui. Girei. E vou fixar com a fita aqui só para deixar bem firme. Essa técnica você pode colorir a gelatina da cor de sua preferência, você pode aplicar glitter, né? Faz ela só natural, ela não vai ficar totalmente transparente, mas ela vai ficar mais cristal, tá? Ó, a gelatina aqui endureceu, tá? Dá para vocês verem. E aí, nesse ponto aqui, a gente leva ao micro-ondas por 15 segundos para a gelatina não ter perigo, não correr o risco de ferver, tá? A gente sempre leva a gelatina ao micro-ondas aos poucos, tá? Então, a gente vai colocar inicialmente 15 segundos. Ó, ela desmanchou, mas ela ainda está grossa. Então, eu vou voltar ela lá só mais 10 segundos para ela ficar mais líquida. Pronto, ó, ela já aqueceu, já ficou no estágio mais líquido. O que a gente vai iniciar agora? A gente vai banhar essas bolinhas na gelatina. Antes disso, a gente só precisa se certificar e garantir de que elas vão soltar, né? Então, o que a gente faz aqui?
Eu tenho aqui gordura vegetal, tá? Ou pode ser margarina, ou pode ser desmoldante. Alguma gordura que você tenha para facilitar o desenforme dessas bolinhas aqui do balão, tá? Então, eu vou passar aqui a gordura nela, ó, em todas elas, para depois a gente iniciar o banho, tá? Se a gelatina for engrossando nesse processo, a gente leva mais 10 segundos no micro-ondas e vai deixando ela sempre no pontinho mole. Ó. Então, vamos fazer isso em todas as bolinhas. Para que a gente não tenha problemas para desenformar. Feito isso, a gente vai banhar em 3 camadas, tá? Provavelmente 3 camadas, vai depender da textura aqui da gelatina. E aí a gente tem que deixar secar de um dia para o outro e fazer esse desenforme só no dia seguinte, para garantir que as bolinhas vão estar secas, né? Vão estar bem durinhas e não ter perigo de quebrar. Então, aqui a gente está como se fosse untando as bolinhas. Eu sempre trabalho com a base de isopor coberta para tanto proteger, né, as minhas bases, como também para não ter perigo de pegar nenhuma impureza nas peças, tá? E para reaproveitamento mesmo do isopor. Ele dura muito mais estando assim cobertinhos. Gente, à medida que a gente vai banhando, a gente pode tendo que precisar reabastecer aqui a gordura, porque ela seca muito rápido, ó. Tem umas bolinhas aqui que já tá muito seca, e aí a gente pode ter que passar novamente para garantir o desenforme, tá? Então, vamos ver aqui como é que tá a nossa gelatina, que ela ficou... Ó, enquanto ela ficou parada aqui, ela já tava querendo cristalizar na parte de cima, tá? Então, ó, eu vou começar a banhar ela transparente. Então, a gente vem aqui com ela, ó, e só passa ela completa na gordura. Ó, a primeira, ela dá sempre um trabalhozinho para firmar aqui, porque tá com gordura, né? Mas aí a gente vai colocando sempre, ó, pode passar em toda a volta. E aí, deixa ela escorrer um pouquinho aqui. E aí, você já cobriu a bolinha a primeira vez aqui. Ó, dessa forma, essa pontinha que vai cair, sempre a gente tira depois, ou vai ficar na parte de baixo do bolo, não vai aparecer. Vou colocar 2 transparentes, e a gente vai mudando a cor da gelatina para fazer maior quantidade aqui de modelos para vocês, tá? Eu não vou deixando grudar aqui para não ficar difícil a retirada. Então, eu vou sempre tentando colocar o máximo possível sem encostar, né, na pontinha da bexiga aqui, onde fecha a bexiga, tá? Ó, então, a gente vai passando, mas sempre tentando não encostar lá. Levantou, eu só tenho que segurar um pouquinho para que ela desça essa parte, para pingar na parte de baixo. Certo? Para não ficar aquelas pontas, né, aqui no balão. Na nossa bolha, né, no caso. Tirei o excesso. Se ela for pingar alguma coisa aqui, não tem problema, porque não vai aparecer. Vou colocar 3 transparentes. A gente já vai fazer já a próxima camada daquela ali para partir para outra cor. Deixa ela pingar um pouquinho assim a maior parte e aí a gente desce para ela pingar na parte de baixo, para a bolinha ficar lisinha em cima, tá? Então, já temos 3 aqui
banhadinhas no transparente. Essa foi a primeira, essa foi a segunda e essa a terceira. Ó, essa aqui tá com um pedacinho aqui de lado. Não pode pegar, hein, gente, para não ficar digital, tá? Ó, vamos fazer a próxima camada dessa. Para dar mais uma resistência e mais uma segurança nela aqui, tá? Então, vamos deixar escorrer aqui o mais grosso. Essa partezinha que ficou, vocês não se preocupem, porque vai ficar para baixo. Então, não vai aparecer essa quantidade aqui no bolo, tá? Ó, vamos deixar só escorrer mais um pouquinho aqui. Eu posso, como eu falei, acrescentar o glitter aqui, que vai ficar lindo também, se eu quiser acrescentar. Então, vamos fazer algumas azulzinhas mais claras com um pouquinho de glitter, só para dar um charme. Ó, a segunda camada, segunda dessa. Aqui a minha gelatina já tá querendo engrossar um pouquinho, então para as próximas eu já tenho que dar uma esquentadinha nela, tá? Ela já vai ficando bem mais grossa, porque ela já vai secando aqui no próprio prato. Deixa escorrer até ela parar de pingar. Mesmo que ela fique assim, ó, a gente consegue tirar na hora do desenforme, tá? Na hora de tirar mesmo, ela não vai ficar com pontas feias, não. Ó, ela já vai secando. E a gente coloca aqui e eu vou levar mais 10 segundos aqui. 8, 10 segundos, tá? Vou colocar só 8 para ela não aquecer demais. Voltou para o ponto líquido. Aqui a gente vai acrescentar, eu vou acrescentar um pouquinho de corante azul. Um sujinho só. Para fazer um tonzinho de azul, ó. Como a gelatina é meio amarelada, ela vai ficar naquele tonzinho de azul Tiffany, né? Aquele azul turquesa, ó. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de glitter aqui. Só para dar uma diferenciada aqui nas... Tô colocando cristal, tá? Vou colocar mais 5 segundos lá, só porque ela está engrossando muito rápido. Só para ela manter um pouquinho mais. Vou repassar um pouquinho aqui da gordura. Ela vai demorar um pouquinho para pegar a primeira, né? Mas a gente vai garantir que a gente não tenha problema no desenforme dela. Ó. Bem clarinho. Uma primeira camada, vamos deixar escorrer, que ela tá bem mais líquida essa, né? Vou colocar 2 dessa. Vou dar o segundo banho nessa aqui. Quando ela fica em pezinha é ótimo, porque ela escorre para baixo.
Ó, como essa, tá vendo? Ou então você tem um pouquinho mais de paciência e espera nessa posição aqui, para ela não escorrer para a lateral, tá? Mas na hora da montagem do bolo, a gente consegue esconder, consegue colocar elas de uma forma que não apareça esses detalhes. Segunda camada nessa. Vou levar aqui mais 5 segundos. Como ela já está diminuindo aqui, eu vou acrescentar um pouquinho mais de corante azul para fazer umas mais escuras, um azul mesmo. Ó, acrescentei um azul e vou fazer só com uma camada essas, para eu não ter que fazer outra receita e fazer mais modelos aqui para vocês. E é bom que a gente vê como fica ela também só com uma camada sobre o desenforme, né? No tonzinho mais escuro. Ela estava abrindo um pouquinho por conta da gordura, tá? Então, eu vou só colocar ela novamente aqui para ela não ter perigo de ficar com furo. A nossa última, vou colocar um pouquinho de corante rosa. Erra isso. Ó, vou botar uma gotinha de corante rosa para fazer um lilás aqui, né? Azul com rosa. Da lilás. Só para a gente aproveitar aqui o finalzinho para utilizar uma cor diferente. Ver se dá pra gente banhar, ainda ficou uma bolinha maior. Essa aqui para fazer os planetas, hein? Essa cor azul marinho. Dá para fazer aquele bolo de planetas, galáxia. Utilizando essas bolas na técnica. Então, essas últimas a gente passou só uma camada de gelatina e vamos ver como ela se comporta. Mesmo a gelatina estando bem firme, né? Essas primeiras a gente passou duas e essas últimas a gente só passou uma camada. Agora a gente precisa deixar secar por pelo menos 24 horas, tá? E aí a gente vai voltar mostrando para vocês, fazendo o desenforme dessas bolinhas. Por enquanto a gente fica por aqui, vamos deixar ela secar e a gente volta para mostrar. Gente, nós voltamos agora para finalizar, para mostrar para vocês, né, como é que a gente vai retirar as nossas bolhas aqui do balão, tá? Então, aqui passaram-se uns 2 ou 3 dias aqui que a gente deixou pelo tempo da gravação, né, que a gente está voltando para mostrar para vocês. O que vocês não podem fazer é deixar para fazer isso aqui de última hora, porque aí a gelatina não vai secar e não vai ficar durinha, assim, tá? Ó, então você precisa dessa forma dura para você conseguir que ela não quebre ou que ela solte da bexiga direitinho, né? Tirei duas aqui, tá? Mas o processo para tirar é muito simples. Aqui vocês lembram que eu fiz umas com só uma camada de gelatina, né? Outras com duas. Então, isso dá diferença na cor também, ó. Essa aqui que tá duas tá mais escura, né? Porque a gente fez com 2 camadas da natural. Então, aqui, ó, para retirar, é só você furar, tá? Ó, a gente vem aqui só retirando. Essa parte que vai ficar aqui embaixo não vai aparecer no bolo, tá? Porque a gente vai justamente grudar ela na parte do bolo onde a gente vai colocar. E aqui eu preciso retirar esse balão. Aí eu vou soltando aqui, ó, com cuidado. Como a gente passou a gordura, ela vai soltar com facilidade, ó. Ela não vai ter muita dificuldade aqui para soltar, não.
Só é você vir com calma e vai tirando. E aí, ó, ela vai vir toda, ficar um pedacinho, você vai com calma e retira toda a parte da bexiga. Porque se ficar alguma partezinha da bexiga sem a gelatina, sem a gordura, aí ela vai dar problema aqui para soltar, certo? Aqui, ó, por exemplo, deve ter ficado alguma parte que já estava seca, que aí não pegou direitinho. Mas aí a gente faz um acabamento aqui. Ó, ela fica bem firme mesmo de você cortar. Então, você tira tudo, ó. E essa parte a gente despreza. O processo aqui vai ser para todos esses. A gente só faz a voltinha aqui. Ó, essa foi só uma camada, ó. Ela tá bem mais maleável, tá? Então, por isso, para ter mais resistência, não ter perigo de quebrar, eu sempre indico colocar as 2 camadas. Porque ela vai ficar mais fácil, né? Mas até melhor de desenformar, ó. Porque ela estando molinha, ela vai dar até mais trabalho para desenformar aqui ela. Ela fica bem mais frágil, ó. Vou abrir um pedacinho maior aqui, para facilitar mais de tirar a bexiga. Ó, e aí a gente puxa ela, vem todinha, tá? Mas ela fica também mais transparente. Tá, ó. Essa daqui, essas de cores, se você fizer pink, para aquele bolo da LOL, fica lindo. Aquele bolo agora que tá tendo com bastante balão, né? Essas azuis a gente fez para os modelos de fundo do mar. Ó, essa tá bem firme porque tá com 2 camadas grossas, né? 2 camadas espessas. Então, vou fazer da mesma forma, só retirar e retirar o balão. Abrindo um pouquinho maior, fica mais fácil. Essa ficou no tom verdinho com glitter. Não sei se vai dar para vocês verem o glitter, mas aqui pessoalmente dá para ver o glitter bem direitinho aqui nela. Olha que linda. Super fácil de fazer, super barato. Vai dar um incremento assim muito legal de 3D no bolo, né? Porque todos esses elementos que você coloca em 3D vão dar uma vida maior no bolo, né? Você consegue visualmente um impacto maior, né? Um impacto visual bem maior com esses itens em 3D. E uma coisinha simples assim pode elevar o valor do teu bolo, né? Ó. E fazendo com que aumente a sua lucratividade. Ela só solta assim, tá? Se ela tiver bem, a gordura a gente tiver passado bem direitinho. Caso contrário, ela dá bem mais trabalho. Algumas que dá mais um pouquinho de trabalho é porque a gordura não estava tão passada assim na bexiga, não estava bem uniforme, ó. Essa daqui, por exemplo, ó, tá com mais dificuldade de soltar, então eu tenho que vir com o dedo mesmo para ir puxando, ó. Todas essas cores, gente, vocês viram aí que a gente fez com uma receita só de gelatina, né? Eu fui colocando, fui acrescentando corante e fui mudando a cor das bolinhas, né? Pode fazer todas da mesma, se for o caso, mas aqui foi só para demonstrar para vocês, então a gente quis variar nas cores e você vê que já é possível, com uma receita só, você mudar várias cores, né? Essa tá firme também. Algumas dão mais trabalho de soltar, porque eu não quero abrir muito, né? Se eu abrisse muito aqui, ficava mais fácil.
Pronto. Soltou a primeira parte, aí você já vem puxando que ela já vai soltando. Essa aqui grudou bem, gente, ó. O lado de cá. Ah, essa era a última que a gente fez com a gelatina, que já estava bem fraquinha. E a bexiga já também não estava com tanta gordura aqui. Ela já rasgou aqui na parte de cima, ó, tá? Então, a gente vai desprezar essa. Por isso que é bom você sempre fazer a mais, né? Para você ter algum problema no desenforme, alguma coisinha, alguma que possivelmente rasgue ou estrague, você pode descartar, né? Sempre, qualquer item de decoração que a gente sempre faz passando, tá? Então, ficou aqui a minha sugestão para vocês, né? Das bolinhas de gelatina, que vocês podem incrementar os bolos de vocês. Então, quem gostou aí da dica, deixa aqui um comentário para mim, compartilha, para que mais pessoas possam obter essa técnica e poder melhorar ainda mais os seus bolos, tá bom?